Olá. Para dar continuidade às questões que nós estamos falando concernente ao mundo cristão, ao mundo dos crentes, uma informação eu acho que é importante, que a maioria das pessoas acredita não terem, é a respeito da igreja. Eu acho isso muito interessante quando eu converso com algumas pessoas. As pessoas pensam que igreja é aquele prédio levantado, As pessoas pensam que igreja, até porque nós temos um problema muito grande nesse nosso mundo, é que a ideia, a origem das frases, elas se perdem com o passar do tempo. Mas acho que aqui nesse caso é importante trazermos ela novamente. A origem é importantíssima trazer. Então vamos lá. Jesus, ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ou sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Rocha, algo realmente sólido, não é algo que bambeia, é algo sólido. Vamos tomar por base que esta rocha seja alguma coisa na esfera espiritual. Vamos imaginar que essa rocha seja de fato Cristo. Vamos imaginar que essa rocha seja Deus. Não, eu não sei, mas eu acredito que seja alguma coisa realmente que permanece. Uma coisa muito forte. Que você pode construir algo sobre, que de fato permanece. Então, quando Jesus diz essa frase para os discípulos que ali estavam naquele momento, os discípulos sabiam o que significava a ideia eclésia. Embora não sabiam exatamente o que ele estava querendo dizer com aquilo, mas eles sabiam que a palavra eclésia, igreja, que nós falamos hoje, ela tem respeito de alguma coisa referente aos gregos. Assim, a origem está ali, naquela parte do mundo, na Grécia Antiga. Tá, eclésia o que era para os gregos? Era exatamente pela ausência, eles não tinham leis fáticas, eles não tinham leis escritas, eles não tinham alguma coisa acabado por si só. Então, o que eles faziam? Sempre que havia algum tipo de perturbação social, algum tipo de questão importante para o povo, era chamado o povo que para falar teriam que ser necessariamente homens livres, quer dizer, para optarem a respeito destas questões, deveriam ser homens livres, homens literalmente livres. E nesse caso, no caso do povo grego, eram homens mesmos, não eram mulheres, eram homens. E livres, literalmente livres, eles não podiam ser prisioneiros, não podiam ser estrangeiros, não, tinham que ser homens livres, não importavam se eles eram ricos ou se eles eram pobres. O que era importante é que eles fossem homens livres. É claro, cada um tinha o seu conceito filosófico, cada um tinha muitas vezes os seus deuses, mas não existia algo pela qual eles se baseariam para estipular aquilo que deveria ser feito. Esta é a ideia de eclésia, aquele que tinha o cajado na mão, naquele momento da decisão, ele poderia falar, os demais apenas ouviriam a ideia daquele que ali estava falando a respeito daquilo que era importante para o meio naquele momento. Se gostassem, aplaudiam, não sei, ovacionavam, vaiavam, não sei como que era o procedimento da manifestação que eles tinham a respeito daquilo naquele momento. Só que aquele que tinha o cajado tinha jeito de falar, e o cajado ia sendo passado de um para o outro, E aquela que parecesse, a ideia que parecesse mais proveitosa e melhor para aquele momento seria imposta em ponto final. Que seria a morte, seria esquartejamento, seja lá o que for, absolvição, não importa. O importante é que eles eram homens livres que faziam isso. Legal. Aí você traz novamente a ideia para Cristo, dizendo sobre esta pedra. Então aqui já existe uma diferença, que então existe uma pedra, uma coisa sólida. O que eu quero dizer, eu acredito pessoalmente, que é alguma coisa que é eterna, que é
forte. Então eu coloco como sendo o próprio Cristo, eu coloco como sendo o próprio Deus, eu coloco como sendo o próprio amor. Ele edificaria a sua eclésia. Quando ele fala eclésia, ele está trazendo a ideia do povo grego. Ele está falando, olha, eu vou construir algo onde, para se participar disso, você tem que ser livre. Você não vai poder trazer ideologias suas. Vocês não vão poder, vamos imaginar agora aqui, ele falando para aquele momento, para os israelenses que estavam ali, para os seus discípulos, né, os seus apóstolos, ele estava dizendo, olha, vocês não vão poder trazer as ideias já apregoadas, que estão dentro do seu conceito de certo e errado, vocês não vão poder trazer para dentro daqui, vocês vão simplesmente ter que ser livres. Inclusive aqui liberdade não tem a ver com o homem atrás das grades, muitos homens atrás das grades estão livres, né? Nesse sentido, liberdade literalmente é liberdade dos seus próprios conceitos, ideias, né? Dos seus próprios parâmetros, é literalmente livre. Eu estou em cima de uma rocha e agora tudo que trouxerem até mim eu vou ter que me basear de forma imparcial, não parcial, porque todo o meu costume, minha prática faz com que eu seja sempre parcial, quer dizer, eu sempre o vejo por um único prisma, pela ideia já que eu estou trazendo, de certo, errado, bom, mal, né? Então Jesus está querendo que vocês bem sejam livres, né? Tá bom, mas aí algumas pessoas diriam, vai virar uma bagunça? Não, porque ele diz claramente que ele colocaria leis e mandamentos dentro de nós, ele fala na mente, no coração, né? Então é verdade que ele está dizendo literalmente que é para seguir a ele, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Então ele não está falando para você ficar estipulado, parado, né? Aquele que é israelense naquele momento sabe que ele está chamando, Jesus está chamando para acompanhá-lo, né? Nós que somos americanos, outros que são europeus, africanos, ele está chamando para acompanhá-lo, quer dizer, deixar a ideia que já está presa em nossas mentes, nosso ponto de vista, para começarmos a seguir a construção dessa igreja, né? Por isso que ele fala que aquele que em nós começou, né? Porque aquele que em nós começou a boa obra, porque esse boa é uma coisa que é baseada dessa pedra, desse alicerce. Ele mesmo iria edificar-nos até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de alguma forma, ele está querendo dizer para a gente aqui, não importa o que significa literalmente essa vinda nesse momento, mas ele está querendo colocar uma coisa interessante aqui. Ele está falando que ele iria nos edificar. Então já não seria aquilo que existia antes, porque senão já estaríamos edificados sobre alguma coisa anterior. Então não tem a ver com o mundo judaico, não tem a ver para aqueles que são africanos e que seguem a Cristo, as ideologias africanas, ou aqueles que são americanos e seguem a Cristo, as ideologias americanas, europeus que seguem a Cristo, as ideologias europeias, e até os gregos que seguem, já não tem a ver mais com a ideologia grega. Então tem a ver literalmente com alguma coisa que vai estar sendo colocada dentro de nós mesmos, por intermédio de um ser maravilhoso, que nós também não entendemos literalmente o que é, mas chamado Espírito Santo de Deus. E que Jesus diz, e eis que o Espírito Santo, logo ele está dizendo o seguinte, já não é nem eu, com meus ensinamentos de paz entre vocês aqui. Por quê? O que ele fala como homem, no sentido é para gerar paz, mas aquilo que na realidade iria passar de séculos, séculos e séculos, teria que ser através do Espírito Santo de Deus, que estaria trazendo todo o conhecimento e toda a verdade, todo o conhecimento da verdade para cada momento da existência humana. Hoje nós estamos em 2011. Então, existe um ensinamento para cada coisa que acontece que procede não da tradição, mas sim deste Deus vivente e existente em nós, que ele se manifestando, fazendo com que nós lutemos contra nossos próprios paradigmas, as nossas próprias ideias, a gente abandone essas coisas e passamos a ver de uma forma mais ampla, uma forma que procede do próprio Deus.
Então é interessante entender a questão da eclésia, porque nós começamos a entender que existe dentro de nós, no nosso espírito, a presença do Espírito Santo de Deus, que está dizendo: esvazie a sua taça, desconecte daquilo que você tem de muito importante, livre-se do Egito, vem para o deserto, não tenha medo, eu estou aqui. Parece que ele está clamando a todo momento isso nos nossos corações. Liberte-se do paradigma religioso que tem laços muito íntimos com o mundo judaico. Tira essa ideia, porque você só vai poder colocar coisas velhas sobre o mundo chamado hoje, quando na realidade ele quer colocar coisas novas, mas que são baseadas em coisas antiguíssimas, que diz respeito ao amor nos dias de hoje. Então, vamos permitir isto, vamos tentar abandonar. Saia dela, povo meu, saia dela. Não estamos dizendo aqui para você abandonar, mas estando no mundo, dá a César o que é de César, mas vamos dar a Deus o que é de Deus, e de Deus Ele quer a nossa vida, porque somos de fato homens iluminados por esta verdade que está escondida única e exclusivamente de Deus. E para que nós possamos ser contribuintes para este mundo, nós devemos de alguma forma fazer com que essa verdade que é manifesta através de nós, ela possa fluir livremente. Mas para isso, a gente tem que estar desconecto da realidade religiosa. A gente tem que estar desconectado, porque senão acontece uma coisa: eu pego um livro do Velho Testamento para ler, para mostrar o que deve ser feito. Eu falo: olha, Jesus disse isso, tudo bem, Jesus disse isso, mas o que o Deus desse momento agora está pedindo para ser feito? A gente não consegue. Por que não consegue? Porque estamos presos. Parece que estamos querendo aqui viver ou ali, ou como o povo hebreu, no deserto, querer viver, querer comer literalmente a carne, as coisas que tinha no Egito. Vocês estão entendendo? Então, na realidade, é a mente, é a cauterização da mente. Nós estamos presos, acreditamos que Deus está preso no capa a capa dessa biblioteca que chamamos de Bíblia. E ainda há muita coisa a se falar a respeito de Bíblia. Jesus, quando diz examinar as Escrituras porque são elas, ele não está dizendo a respeito da Bíblia, ele está dizendo com relação a um grupo de livros que já escrito a respeito dos antigos, não a respeito de Mateus, Marcos, Lucas e João para frente. Não existia. Ele estava dizendo examinar as vozes. Para quem que estava dizendo isso? Para o povo de Israel. Mas aqui é um outro assunto, porque eles conheciam. Ele estava dizendo: olha, a respeito de mim que estava sendo dito essas coisas, e eu sou o cumprimento das coisas que estavam sendo dito. Então, mesmo que tenha coisas do Velho Testamento que esteja dizendo a respeito do final de todas as coisas, não importa, vai acontecer, nós sabendo ou não sabendo, porque tudo está literalmente dito. Agora, o que é importante para o dia de hoje, chamado hoje, ele diz: aquele que ouve a voz, eu só posso ouvir se eu tenho o Espírito Santo trabalhando em mim mesmo. Ele está falando: se você ouvir hoje, não endureça o seu coração. O endurecimento do coração é exatamente eu não permitir que a novidade vinda de Deus, do amor, se manifeste por causa das minhas tradições, do meu religiosismo, da minha forma de pensar, daquilo que eu falo. Meus pais, meus amigos pensam assim. Rompa com tudo isto, ele está dizendo. Saia disso tudo e comece a entender que existe um Deus atuante hoje em vocês, que são sal da terra, que são luz para o mundo. Por agora é só. Tem muito mais coisa para dizer, mas eu acredito que não seja tempo hábil. Para aqueles que puderam me ouvir, eu agradeço pela paciência, mais uma vez. Até a próxima.